Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito. Graça e paz do Senhor Jesus, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que esse culto seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família, no coração de todos nós. A palavra do Senhor nos fala que logo depois do nascimento de Jesus, Maria e José, seus pais, o levaram ao templo. E ao chegarem lá, eles encontraram com Simeão. Simeão já era um homem idoso, que Deus havia falado com ele que ele não morreria sem ter visto o Senhor e o Messias. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 28 até o versículo 32, diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas capítulo 2, 28 a 32. Você pode conferir na sua Bíblia. Mas aqui Simeão, ele fala que nesse momento ele já podia descansar, ele não precisava nem mais viver, porque ele já havia agora conhecido, os olhos dele tinham visto aquele que era a salvação do Senhor, luz para revelação aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e para a glória do povo de Israel. Será que quando nós vemos uma criança, somente uma criança, será que nós reconheceríamos que aquela criança ali é uma criança tão especial? Mas Simeão, ele reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como luz, como revelação de Deus para nós, como a nossa salvação. E exatamente por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento e entregar o nosso culto diante do Senhor. Que este culto possa mover o coração de Deus e também o nosso coração. E que a presença do Senhor esteja sobre nós aqui. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, ó Deus, nossas vidas a Ti como Simeão. Nós reconhecemos que Jesus é a revelação de Deus para toda a humanidade. Que Tu és, Senhor Jesus, a salvação para as nossas vidas e não a outro. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. E nós entregamos, Senhor, nossas vidas a Ti mais uma vez. Entregamos este culto. Queremos dar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento nós teremos 2 cânticos de adoração. Adore o Senhor, louve, sinta-se no culto mesmo, né? Você está num culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, daqui a pouco nós voltamos com a palavra, mas antes vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
os meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Irmãos e irmãs, espero que você esteja, após louvar ao Senhor, esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Abra no livro do profeta Sofonias, nós vamos ler 3 versos da palavra do Senhor. Você pode permanecer com o livro aberto. O livro de Sofonias, ele fica perto do livro de Abacu, que é um dos profetas, chamado Profetas Menores, e o pano de fundo do livro de Sofonias é uma época profundamente dramática. É um tempo onde o Império Assírio estava se expandindo, então houve muita destruição e muita crueldade com os povos que se tornaram, né, submissos a eles. E o livro fala acerca das maldades dos povos, dos seus pecados, das atitudes incorretas, fala também sobre a justiça de Deus, fala sobre a promessa de Deus acerca do dia do Senhor. Essa é uma expressão bem utilizada no livro de Sofonias, sobre o dia do Senhor, mas também ele anuncia promessas de paz e de esperança para aqueles que fossem fiéis a Deus. E há 3 ordens aqui para aquelas pessoas que querem ser participantes das promessas de Deus. Não há dúvida alguma de que nós estamos vivendo uma época muito cruel. Nós não estamos em batalha contra um povo, nós não estamos em guerra contra pessoas, mas nós estamos numa batalha contra um vírus que está matando, já matou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né, no Brasil, e tem nos colocado numa situação aonde se há um ano atrás nós pensássemos nisso, alguém falasse isso, nós não acreditaríamos, né? Então, todos nós sabemos que temos vivido uma época de um intenso drama, né? Todos nós sabemos disso. Então, o primeiro verso que eu quero compartilhar com você está em Sofonias capítulo 1, versículo 7, a primeira parte do versículo somente. Diz assim: cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Cala-te diante do Senhor. Desordem, caos, situações dramáticas, medo, angústias, frustrações, tudo isso gera em nós uma grande ansiedade. Todos nós sabemos que esse é um tempo de uma grande ansiedade que nós estamos vivenciando. E o que nos leva, geralmente, né, nesse período, a falar e a viver de uma forma desordenada, confusa, aonde nós sentimos que a nossa vida está sendo interrompida, não é verdade? Para quem precisou parar esses dias, para quem está parado, né? Para quem pensa, quando tudo isso acabar, o que eu vou fazer? Como que vão ser as coisas? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou retornar como antes, né? E quando nós estamos vivendo situações assim, é muito comum que nós falemos muito, né? Aonde se torna difícil fazer silêncio e ao mesmo tempo, mesmo aqueles que se calam, são mais calados, nós percebemos que existem muitas vozes. Há muitas vozes falando o tempo todo, né? São as notícias, a mídia, o nosso próprio coração também, as nossas vontades, aquilo que nós pensamos e às vezes falamos de forma irrefletida, né? O Satanás também usa esses momentos para nos escravizar através dessa ansiedade. E aí vem uma ordem de Deus: cala-te diante do Senhor. E é preciso calar. Verdadeiramente, nós precisamos
nos aquietar para saber que existe um Deus que é Senhor do universo e que está cuidando de nós. No livro de Êxodo 14:3, diz assim: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. No Salmo 46, é a mesma palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados, nós precisamos nos aquietar. Precisamos começar com a nossa fala. Precisamos nos calar para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer nesses dias. É preciso calar para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Senhor ministrando ao nosso coração. E como consequência disso, nós podemos então cumprir a segunda ordem que o Senhor ordena aqui no livro de Sofonias. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: concentra-te e examina-te. Essa segunda ordem, ela só pode ser cumprida se nós aprendermos a obedecer a primeira, se nós nos calarmos e aquietarmos o nosso coração. Então, nós vamos poder nos concentrar e vamos nos examinar. Essa ordem é um apelo à nossa conversão. Essa ordem é um apelo a nós voltarmos o nosso foco para aquilo que realmente é importante em nossas vidas. Nós não poderemos viver de uma forma equilibrada, sensata, se nós não nos avaliarmos, se nós não voltarmos os nossos olhos para as nossas atitudes, examinarmos aquilo que nós temos feito. Qual tem sido as consequências dos nossos atos? Quais têm sido as consequências das escolhas que nós fazemos nesse tempo? As escolhas ruins, elas sempre vão trazer consequências ruins. Não espere que você tome uma decisão ruim, venha uma colheita, né, boa disso. Não virá, porque toda decisão que não é centrada, toda decisão que não está de acordo com a palavra do Senhor ou com aquilo que Deus planejou para nós, ela trará sobre nós consequências terríveis. E a palavra do Senhor diz assim, Isaías 30:15, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Então o Senhor diz para o povo, olha, se convertam, sosseguem o vosso coração. Mais uma vez, né? Se aquiete, se converta o seu coração. Conversão é mudança de rumo, é mudança de mente, é mudança de atitude. Não há conversão, mudança de vida sem reflexão dos nossos atos e atitudes. É por isso que nós ouvimos a palavra, é por isso que nós lemos a palavra, porque a palavra do Senhor, ela muda a nossa vida. Ela nos faz pensar naquilo que nós fazemos de errado. Ela nos faz pensar naquilo que nós falamos que não está de acordo com o desejo do Senhor para nós. Então, por isso que é necessário nós nos calarmos e ouvirmos a voz de Deus, nos concentrarmos, colocar o foco em Deus e nos examinar. O terceiro ponto está no capítulo 3, no versículo 8. Quando somente a primeira parte do versículo, quando o Senhor diz assim, esperai-me, pois, a mim. Vivemos um tempo de constantes mudanças, né? Nós sabemos disso, que nós vivemos um tempo onde tudo muda muito rapidamente. E com isso nós nos tornamos pessoas imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Falar que nós temos facilidade para esperar, isso mesmo, seria uma pessoa muito
sensata demais, né? Para dizer que tem muita facilidade, né? Quando a pessoa é muito calma, nós achamos até que ela tem um problema, né? Porque, na verdade, a sensação que nós temos é que tudo precisa ser muito rápido, né? Ainda mais hoje. Se você liga para alguém, a pessoa não te atende, a gente vai continuar insistindo. Se a gente manda uma mensagem, nós ficamos ali esperando de forma imediata que aquela pessoa responda, né? E nós às vezes nem sabemos o que está acontecendo com ela, né? Então, isso também é gerado por essa ansiedade que nós temos vivido. E nós vivemos então nessa sociedade espantosamente dinâmica, instável, evolutiva, que está evoluindo a cada momento, e aí a gente se depara com uma situação como essa, em que nós temos que ficar parados, nós temos que nos aquietar, nós temos que nos concentrar, que nós temos que parar de falar para ouvir a voz de Deus. Em meio a todas essas mudanças ocorrendo e tudo muito rápido, como esperar, né? E Deus, então, está nos chamando a esperar por Ele e pela decisão dEle. E Ele pode fazer de forma imediata o que pedimos? Sim, Ele pode. Mas Deus não passa por cima das leis da natureza que Ele mesmo criou. Deus colocou ordem no caos. Deus colocou ordem na natureza. O dia após, né? Depois vem a noite, depois o dia novamente. Existem ordens que elas não vão mudar porque nós queremos, não é? E Deus, então, Ele não vai passar por cima daquilo que Ele propôs, daquilo que Ele colocou, que Ele estabeleceu. Então, o autor de Hebreus nos diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso. Hebreus 4:9. Deus nos chama a entrar na sua sala de espera e aguardar pelo seu tempo. É fácil? Não. É, né, algo talvez agradável? Não, mas é aquilo que o Senhor está requerendo nesse tempo. Esperar em Deus, e aí é uma coisa muito importante, não é cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Não é essa a postura, mas é viver de acordo com a proposta de Deus para nós, enquanto nós aguardamos aquilo que o Senhor vai fazer. E como consequência disso, nós veremos a concretização das promessas de Deus. Deus cumpre as suas promessas, mas nós precisamos esperar por Ele. Então, esse é o tempo de nós nos avaliarmos, de nós examinarmos, de nós fecharmos os nossos lábios, aguardar o tempo do Senhor e esperar pelo que Ele vai fazer. E nessa noite eu quero convidar você a colocar as suas preocupações diante do Senhor. A palavra preocupação, ela já diz, preocupar. É quando eu me ocupo de algo antes que aconteça. Então, existem preocupações, né, ou coisas que são necessárias, né? Quando nós pensamos no que vamos fazer para o almoço do dia seguinte, né? Quando nós elaboramos um planejamento, né? Planejamos, são coisas necessárias, mas a preocupação, ela traz peso sobre nós. E é isso que Deus quer nos libertar, por isso Ele nos chama para viver um tempo novo na presença dEle. Por isso Ele nos chama a viver um tempo de espera nele, esperar por Ele, por aquilo que Ele vai realizar. Então, feche os seus olhos e eu vou orar por você nesse momento. Coloque as suas preocupações diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada pessoa aqui está, Senhor, ó Deus, necessitada. O Senhor sabe, Senhor, que esse é um tempo onde nós temos vivido, Senhor, dramas, Senhor, profundos, ó Deus. Nós temos, Senhor, lidado
com situações com as quais nós não imaginávamos, ó Deus, situações com as quais nós nem mesmo sabemos como lidar. E é por isso mesmo que nós precisamos que o Senhor nos dê graça, nos dê condições de viver, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Nos ajude a nos calar, nos perdoa, ó Deus, quando nós, Senhor, saímos do nosso normal, ó Deus, e agimos de forma até mesmo desesperada. Pai, nos ajuda, Senhor, a segurar nas tuas mãos, nos ajuda a crer e confiar na tua palavra e no que o Senhor vai fazer por nós e através de nós. Toma cada preocupação de cada família diante de ti e age por amor do teu nome. Ó Deus, enquanto nós vivemos e, Senhor, queremos fazer a tua vontade, cumpra em nós o teu querer. Eu oro, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a eterna comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Você ouviu a pastora Fátima, da Igreja Metodista Peniel, no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora. Nós vamos nos vendo por aqui, por enquanto, ok? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito.